noite, Lucas, tudo bem? Me escutando? Você consegue me escutar? Boa noite, teste. Boa noite. Boa noite, Lucas. Bom, eu vou aguardar entrar mais gente na sala, por enquanto nós estamos com um aluno só. E eu vou fazer o seguinte, eu vou dar aula normalmente, né? O conteúdo vai ficar gravado, aqueles alunos que porventura quiserem assistir depois, vai ter o conteúdo gravado. Eu vou passar o conteúdo da aula normalmente, e aí essa aula fica aí como um complemento, né? Eu sei que a turma já fez a prova A2 e a gente agora tem alguns conteúdos aí suplementares para dar. Então eu vou gravar essas aulas, né, normalmente, e fica aí para a turma que quiser depois assistir, e quem que vier aqui também ao vivo assistir, não tem problema nenhum, tá? Eu vou esperar mais um minuto para ver se entra alguém aí e eu já começo a passar o conteúdo de hoje. Eu vou gravar o conteúdo e encerrando o conteúdo eu finalizo a gravação e a aula fica aí disponível para turma, tá? Boa noite, Josiel.
Bom, pessoal, boa noite. Eu vou iniciar essa aula, que é um complemento do tema flexão, né? E essa aula vai ficar gravada, né? Aqueles alunos que quiserem depois assistir, ela vai ficar disponível para vocês no YouLife, tá? Nós estamos aí, hoje eu estou com apenas um aluno aqui, eu sei que já passou a prova A2, né? Mas nós temos ainda algum conteúdo e a gente vai colocar esse conteúdo para vocês, né? Para quem quiser estudar e além do que a gente falou aqui antes da A2, tá certo? Então eu vou falar hoje sobre tensões de cisalhamento na flexão. Eu vou gravar esse conteúdo vai ficar no sistema aí para vocês assistirem depois, né? Quem não pôde vir a aula hoje aí. Quem estiver assistindo a aula vai poder assistir agora de forma síncrona, mas eu vou ser bem objetivo no conteúdo, vou gravar e vou encerrar com o conteúdo e vai ficar a aula gravada para vocês, tá bom? Eu vou falar de tensões de cisalhamento na flexão hoje. Nós, na aula passada, né, a gente falou sobre tensões na flexão. Só que a gente viu lá que quando eu tenho uma viga sujeita à flexão, com somente cargas de flexão, né, essa viga ela vai estar sujeita a uma tensão normal. Essa tensão normal ela vai aparecer ali nas faces da viga superior e inferior, né? E aí eu vou ter tensão de tração numa face, tensão de compressão na outra face, né? Que a gente fala nas fibras superiores e fibras inferiores. Então eu sempre vou ter tração de um lado, compressão do outro, ou vice-versa, né? O que que acontece é o seguinte: além daquela tensão normal, tá? Quando eu tenho flexão que tem uma carga, uma força que a gente chama de força cortante, né? Que eu tenho uma força cortante interna atuando além do momento vetor, vai surgir nessa viga tensões de cisalhamento também, tá? Então a ideia da aula de hoje é a gente enxergar como que surgem essas tensões de cisalhamento, né? E avaliar também qual que é o valor das tensões de cisalhamento que surgem numa viga sujeita à flexão. Eu vou só ligar aqui a minha prancheta, porque aí eu já faço os exemplos e deixo para vocês aí estudarem esse conteúdo. Vai ficar aí a gravação. Eu vou fazendo isso aí nas próximas aulas. A gente vai tendo aí os conteúdos extras, extra A2, né? Vocês, para quem quiser aí estudar. Bom, então nessa imagem aqui a gente tem uma viga, né? Deixa eu só colocar aqui no computador. Nessa imagem a gente tem uma viga sujeita a uma flexão, né? Uma carga de 3 kN na ponta, tá? Se a gente for fazer uma análise dessa viga, para a gente analisar, né, qual que seria o valor da tensão, na verdade, dos esforços internos que surgem ali naquela seção que passa pelo ponto B, como que a gente teria que fazer, né? Isso aí a gente já fez bastante aqui ao longo do semestre, que é o seguinte, cadê? E, e o seguinte, como que a gente analisaria isso aí, né? A gente teria que, peraí, deixa eu dar um negócio aqui. A gente faria ali, usaria o método das seções para analisar os esforços internos. Se a gente for analisar os esforços internos nessa viga, né, se a gente fizer aqui o diagrama de corpo livre, como ela está em balanço, né, eu não vou nem calcular aqui a reação de apoio do lado esquerdo, vou usar já o lado direito aqui, vou fazer o corte, né? Então eu vou ter ali o seguinte, ó.
3 kN. E do lado de cá, onde eu fiz o corte, eu tenho o ponto B. E esse ponto B eu vou ter o quê? Eu vou ter uma força cortante, um momento fletor e uma força normal que eu posso ter, né? Todas elas ali, NB, NB, VB, tá? Então, se a gente fizer esse cálculo aqui, nós vamos ver o seguinte, que somatório de forças em X é igual a zero, então não tem força normal, NB é igual a zero. Somatório de forças em Y é igual a zero, então eu vou ter que VB menos 3 kN é igual a zero, então VB é igual a 3 kN. E somatório de momentos no ponto B tem que ser igual a zero. Então, quem vai causar momento ali, obviamente, é MB, né? Mais 3.000 newtons vezes 900 milímetros. Isso aqui vai ser igual a zero. Então, momento interno MB vai ser 3.000 vezes 900. Né? Aqui, ó. 3.000 vezes 900. Então, 2.700.000 newtons milímetros. Então, pessoal, aqui a gente vê o seguinte, que tem ali uma viga em balanço, né? Uma viga sujeita a uma carga de flexão, mas eu vou ter ali momento fletor, mas eu vou ter também uma força cortante, né? Esse momento fletor aqui, ó, a gente sabe que ele vai gerar tensões normais nessa viga, né? E aqui a gente sabe também que eu tenho a linha neutra, como eu tenho um perfil retangular, a minha linha neutra, ela passa aqui na metade, né? Então, se eu aplicar aquela fórmula, né? Tensão vai ser momento vezes C sobre I, onde C é a maior distância dentro do perfil até o eixo neutro. O M é o momento interno, então eu tenho ali, ó, 2.700.000. O C, no nosso caso aqui, como eu tenho 125 milímetros, né? Seria 125 dividido por 2, então 62,5 milímetros, dividido pelo momento de inércia, né? Que seria, no caso, pH3 sobre 12. Aqui eu tenho 100, a altura ali 125 sobre 12. Esse momento de inércia aqui seria 125 ao cubo sobre 12. 1,627, 60,41. 7 milímetros a quarta. Beleza? 1,627, 6041,7. Então, se eu fizer essa conta aqui, 62,5 vai dar 10,4 megapascal de tensão normal, né? Como eu tenho essa flexão aqui no ponto B, a gente vai ter aqui, né? Aqui vendo de lado, né? Aqui tem o ponto B. Nós vamos ter aqui, ó, nessa extremidade aqui, tração, né? Então eu tenho 10,4 megapascal. E aqui embaixo eu vou ter compressão, menos 10,4 megapascal, por ser um perfil simétrico, certo? Então aqui a gente analisou as tensões causadas pelo momento fletor nessa viga, né? A tensão máxima
ponto B ele está localizado lá na superfície, então ele vai ser menos 10,4 megapascal. Está sendo comprimido com 10,4 megapascal. Bom, só que esse cálculo aí, como eu mostrei aqui quando a gente analisa os esforços internos, né? A gente percebe que, beleza, esse momento fletor aqui gerou tensão normal, mas eu tenho uma força cortante interna aqui no ponto B também, de 3 kilonewtons, que ela vai gerar tensões de cisalhamento nessa viga. Então, a ideia é a gente saber como calcular essas tensões de cisalhamento, tá? O Eduardo que chegou depois, Eduardo, é o seguinte, essa aula aqui, a gente já passou da 2, então a gente está complementando, né, o conteúdo, além do que foi, né, a gente já tinha dado da semana passada, para a gente cobrir o conteúdo que seria dado até o final, tá? Então, como a gente está aí com pouquíssimos alunos, o que que eu estou fazendo aqui? Eu estou dando aula normalmente, tá? Ela vai ficar gravada. Então, aquele pessoal que depois quiser assistir, é só pegar a aula gravada e assistir o conteúdo. Quem tiver aí presencial, né, síncrono, a gente vai fazer a aula, vocês vão acompanhar, pode tirar dúvida sem problema nenhum. Tá? Mas ela vai ficar gravada de qualquer forma, então eu vou gravando essas aulas aí. Quem quiser entrar para assistir, entra. Quem não quiser assistir depois, vai ficar gravado, tá? Só para a gente ter esse conteúdo aí e complementar, tá certo? Bom, então hoje o que que a gente vai fazer? Nós vamos calcular esse valor da tensão de cisalhamento aí, tá? Eu vou fazer a aula bem dinâmica mesmo, vou mostrar como que é feito, até porque ela vai ficar gravada para não ficar muito extensa, né? Quem quiser assistir depois, eu vou fazer direto e a gente finaliza ali, acabou o conteúdo, a gente finaliza, tá? Muito bem. Então, o que que a gente... Professor, Pode falar, Paulo. boa noite. Boa noite. O professor Antoniel, só complementando, ele deu uma lista, algumas listas de exercício para A3, e os exemplos de exercício, os temas é flexão em vigas, né, como que está com perfis T e I, momento de inércia e torção. Aí Uhum. é justamente esses exemplos aí que você vai focar? Não, torção a gente já falou, né? A gente já deu o conteúdo de torção, tá? Aquele conteúdo que a gente já deu. Flexão, o que que acontece? Flexão, a parte de tensão normal a gente já falou aqui, né? E eu vou complementar com a parte hoje de tensões de cisalhamento na flexão. E o professor Otoniel vai falar de linha elástica semana que vem na aula dele, tá? Então, provavelmente isso que a gente vai falar, que eu vou terminar hoje, ele vai falar na aula dele, mais a torção que já foi dado, se for isso mesmo, né? Tá cobrindo essa lista dele aí, tá certo? Tá Porque certo. tem Beleza. alguns outros conteúdos que a gente vai falar, que é flambagem e transformação de tensões, aí eu já não sei se isso está na lista dele, porque eu não vi essa lista. A gente vai deixar esse conteúdo gravado aí, para se tiver na lista, tudo bem. Se não tiver na lista, vocês quiserem depois dar uma olhada, vou pôr o material normalmente, vou gravar aqui normal, tá? Beleza, obrigado. Então, pessoal, a ideia aqui é como que a gente faz para calcular essa tensão de cisalhamento ali, né? E como que ela se distribui, tá certo? Bom, aqui a gente tem o que a gente chama de diagrama de força cortante, diagrama de momento fletor. O que que é isso aqui? É a distribuição do momento fletor e da força cortante ao longo da viga. Então, nesse caso aqui, olha, se eu tenho uma carga P aqui, carga P aqui, né, com a distância LL, a minha força cortante ela vai ter essa distribuição aqui, ó. Ela vai ter o valor de 2P daqui até o centro, depois ela cai para P e vai até o final. E o meu momento fletor vai ter esses valores aqui, né? O professor Otoniel vai passar um pouquinho de como montar esses diagramas com vocês na segunda-feira, tá? Hoje a gente vai analisar um ponto, então a gente não vai usar basicamente esses diagramas aí. Mas quando a gente vai fazer um projeto, a gente faz esses diagramas porque a gente quer descobrir onde que estão os pontos de maior tensão, de maior momento vetor e de maior força cortante, porque nesses pontos é que provavelmente vai acontecer os esforços críticos, né?
para a estrutura. Então, ali a gente tem um mapa ao longo de toda a viga de como que é o valor do momento fletor e qual o valor da força cortante, né? E aí, como é que surgem essas tensões de cisalhamento? Elas surgem porque eu tenho força cortante interna atuando na viga. Então, se eu tenho força cortante, isso vai gerar tensões de cisalhamento, assim como as forças de compressão e tração vão gerar tensão normal. Então, quando a gente fala de viga flexão, a gente está falando de uma estrutura que está sujeita a dois tipos de tensões ao mesmo tempo: tensão normal e tensão de cisalhamento. Tá? Aí o que vai acontecer? A tensão de cisalhamento ela vai acontecer se eu pegar aqui uma seção para analisar, né? As tensões de cisalhamento ela está acontecendo aqui, ó, paralela à seção, tá vendo? Mas como a gente já viu que existe, né, uma propriedade do cisalhamento que ele tem sempre que ser complementado no elemento para zerar, né, os esforços. Então, se eu tenho um elementozinho lá que está sujeito, né, vamos supor que eu peguei aqui esse cubinho aqui, ó, na parede que eu estou analisando dessa viga. Se eu tenho um cubinho ali que eu estou analisando e ele está sujeito à tensão de cisalhamento nessa parede aqui, que seria essa face aqui que eu estou analisando da viga, né? Eu tenho que ter também aqui tensão de cisalhamento, lá embaixo também e lá no fundo também. Então eu não tenho só tensão de cisalhamento nessa parede da viga aqui onde eu estou analisando, não. Eu vou ter tensão de cisalhamento também aqui, ó, entrando no interior da viga, tá? E aí, para a gente enxergar melhor essas tensões de cisalhamento numa viga, a gente pode fazer um teste simples. Como que é isso, né? Você vai pegar lá 4 tábuas, 4 pedacinhos de madeira, tá? Vai colocar eles um em cima do outro, prender eles de um lado, né? Igual tá aqui, mas deixar eles soltos, certo? Quando você aplicar flexão nessas tábuas, o que vai acontecer? Elas vão dobrar, elas vão fletir. Só que existe aqui uma movimentação. Tá vendo que as pontas delas estão deslocadas umas das outras? Elas estavam todas alinhadas aqui. Se elas se deslocaram, quer dizer que elas deslizaram umas sobre as outras ali. Como eu não tinha, né, nada travando esse deslizamento, elas deslizaram e tudo bem, né? Só que o que aconteceria se eu fosse lá e travasse essas pontas aqui, ó? Fui lá e colei, travei. Não deixo elas se deslocarem. Se eu aplicar um momento, agora eu vou ter uma resistência maior, porque não tem esse deslizamento livre entre as tábuas, né? Esse deslizamento, pessoal, ele é um cisalhamento que acontece ali. Acontece que quando eu tenho uma viga maciça, eu não tenho essas 4 tábuas aqui. Eu tenho um material contínuo. Então, esse material contínuo, ele tenderia a haver esse deslizamento entre as camadas do material, que seria o cisalhamento, mas ele não acontece, porque o material resiste. Como o material resiste, surge aqui tensões de cisalhamento entre as fibras do material ali paralelas. Tá? Então, esse é o cisalhamento que vai acontecer internamente, né, dentro dessa viga. Tá? E aí, quando a gente vai calcular essa tensão de cisalhamento, nós vamos calcular essa tensão num determinado plano. Seria, por exemplo, nesse plano aqui, ó. Tá? Então, eu vou escolher aqui uma distância, aqui é o eixo neutro, né, da viga, tá? Eu escolho uma distância y' aqui, do eixo neutro, que eu quero calcular o valor da tensão de cisalhamento nesse plano aqui, ó. Nesse plano eu posso escolher um aqui embaixo, posso escolher aqui, qualquer lugar que eu quiser eu posso escolher, tá? Mas aqui, especificamente, eu escolhi essa altura aqui para calcular o valor da tensão de cisalhamento nela, tá? Vou apagar ali as linhas que eu fiz, para não complicar. Cada altura
aqui, pode ser essa aqui, essa aqui, essa aqui, vai dar um valor diferente de tensão de cisalhamento. Tá? Muito bem. Então, como é que a gente faz esse cálculo da tensão de cisalhamento? Aqui eu tenho o eixo neutro, aqui eu tenho a distância da altura que eu quero calcular a tensão de cisalhamento, e aqui eu tenho o plano de seção. Quando eu corto a minha viga aqui nessa altura, tá? Aqui, ó, para analisar, acima dela sobrou uma área. Essa área A' aqui, tá? Essa área A', ela tem um centroide, que é esse ponto aqui, é o centroide dessa areazinha mais escura aqui, a posição dele. A distância do centroide dessa área aqui até o eixo neutro da viga inteira, da seção da viga inteira, vai ser o y barra linha. E o y' é a distância da altura que eu estou calculando até a linha neutra aqui, ou eixo neutro. Tá certo? Bom, então, nós vamos calcular o valor da tensão de cisalhamento nessa altura aqui da seção transversal, tá? E ele vale aqui para dentro, e ela vale aqui para dentro também. A tensão de cisalhamento numa viga sujeita à flexão, ela é dada por essa formulazinha aí, ó. Tá? Tal é a tensão de cisalhamento, que está atuando ali naquele ponto, né? Vai ser o quê? A força cortante interna, está tudo escrito aqui, vezes o Q, tá? E o Q vai ser uma formulazinha aqui, ó, y barra linha vezes a linha, onde y barra linha é a distância do centroide da seção de cima aqui, que sobrou, até o eixo neutro, e a área A' é a área dessa figurinha que sobrou aqui para cima, quando você cortou, tá? Se eu tivesse cortado aqui embaixo para analisar, a minha área A', que o corte é assim, né? A minha área A' seria essa aqui. E o meu y barra linha seria, eu tinha que achar onde está o centroide dessa seção aqui. Essa distância daqui até o eixo neutro seria o meu y barra linha para análise feita embaixo. Tranquilo? Bom, então, isso aqui dividido pelo momento de inércia da seção em relação ao eixo neutro, né? Vezes t. E o t nada mais é do que essa largura aqui, vamos dizer assim, entre aspas, né? Da seção onde eu fiz o corte. Então, isso aqui é o t. Se eu tivesse cortado aqui embaixo, t seria essa distância aqui onde eu fiz o corte, ó. Isso aqui seria o tzinho. Então, se eu fizer essa análise, eu vou ter o valor da tensão de cisalhamento que está atuando exatamente aqui, nessa parte da seção da viga. Simples assim, tá? Eu não vou entrar aqui na definição dessa equação. Eu vou já direto e mostrar para vocês isso aqui, como é que funciona. Acontece que a gente tem alguns casos específicos, né? No caso de uma seção retangular, quando a gente aplica, né, essa tensão aqui, VQ sobre IT, para todos os pontos ao longo aqui da seção transversal, desde dessa extremidade aqui, vai subindo até chegar aqui em cima, a gente teria um perfil parabólico de distribuição de tensão de cisalhamento, que é diferente do que a gente tem quando a gente faz o cálculo da tensão normal. Então, seria um negócio assim, ó, quando eu estou calculando o valor da tensão normal para uma viga, né, ela vai ser um negócio assim, né, para seção retangular, tá? Ela vai ser um negócio assim, tipo isso aqui, ó. É linear, zero no eixo neutro. Aqui eu vou ter uma tensão normal máxima. E aqui a mesma tensão máxima, só que com sinal invertido. Tá? É tração, compressão ou invertido, né?
A distribuição da tensão de cesariamento ela não vai passar por zero no eixo neutro. Tá? Ela vai ter um valor máximo no eixo neutro. E aí, aqui eu estou falando de tensão normal, aqui eu estou falando de cesariamento. Ela começa em zero aqui em cima, chega no valor máximo aqui no eixo neutro e cai de novo a zero, é, com um perfil aqui, ó, com um perfil parabólico. Tá? Então, a distribuição da tensão de cesariamento ela é diferente da tensão normal. Mas você tem que entender que as duas estão agindo ao mesmo tempo ali. Tanto eu tenho tração e compressão, quanto eu tenho cortante, tensão de cesariamento agindo também nessa viga. Então, você tem que dimensionar a viga considerando isso aí, tá certo? No caso da seção retangular, existe alguma... se a gente for desenvolver aquela fórmula ali, né, V Q sobre T, a gente vai sair nisso aqui, ó. 6V sobre H3, H2 sobre 4 menos Y ao quadrado. Tá? Isso aqui nada mais é do que a gente pegar os valores de uma seção retangular e jogar aqui nessa fórmula. Tá? E aí, gente, isso aqui seria o valor da tensão de cesariamento a uma distância y qualquer aqui dentro. Tá? A tensão de cesariamento máxima, ela vai acontecer onde? Ela vai acontecer exatamente onde y for igual a zero. Tá vendo? Porque o menos y ao quadrado aqui, ó, quando y for igual a zero, eu chego no maior valor possível aqui. E o y igual a zero, na verdade, é onde? É exatamente no eixo neutro. Então, no eixo neutro de uma viga de seção retangular, eu vou ter o valor máximo da tensão de cisalhamento devido à força, devido à flexão. Só que aí é o seguinte, tem um macetinho que se você jogar, né, isso aqui, ó, então você vem aqui desenvolvendo essa formulazinha aqui, você cai nisso aqui, tá? Para y igual a zero. Que aqui é zero, né? Isso aqui some. Aí você vai ver que esse aqui é o seguinte, H2 corta com H3, aqui fica H, né? E aí eu tenho 6 sobre 4, V sobre BH. Só que BH, para o retângulo, é a área. E 6 sobre 4 é 1,5. Então, para o valor da tensão de cisalhamento máxima na flexão para uma viga de seção retangular é 1,5 cortante dividido pela área da seção. Então, com essa fórmulazinha aqui, ó, você calcula a tensão de cisalhamento máxima devida à flexão para uma viga de seção retangular. Só vale para a viga de seção retangular isso aqui. Então, você não precisa, nesse caso, você quer calcular o máximo, né, ali, você não precisa vir aqui e desenvolver isso. Você já pode jogar 1,5 V sobre A. Tá? Aqui tem um exemplo, né? Uma viga de madeira com 3 kN aplicados na ponta, né? E aí, a gente quer saber o seguinte, né? Qual que é o valor da tensão de cisalhamento máxima, da tensão normal máxima, e qual que é o valor da tensão de cisalhamento na viga nesse ponto P. Tá certo? Pessoal, eu não vou fazer intervalo, porque como eu estou gravando uma aula, a maioria do pessoal não conectou, né? Como eu estou gravando essa aula para o pessoal, muita gente vai assistir depois, eu vou fazer uma aula contínua sem intervalo, e a gente encerra mais cedo. Então eu vou resolver o exercício aqui e vai ficar gravado, tá? Então é o seguinte, ó. Aqui, o que a gente tem? A gente tem uma viga em balanço, né? Uma viga engastada, onde a gente quer calcular a tensão normal máxima atuante e a tensão de cisalhamento máxima atuante na viga, né? No caso da viga em balanço, se a gente fizer aqui o diagrama de corpo livre, né? Vou passar para cá. O ponto B está aqui, ó, 100 milímetros, né? Mas primeiro, deixa
eu ver se é no ponto B que ele pediu aqui. Não, é ponto P. Aqui não, não tem ponto B, não. Deixa eu ver aqui. É o ponto P no ponto B, né? O corte da seção que passa por B. Então, aqui é o seguinte, ó. O momento máximo numa viga em balanço, ele acontece aqui no engastamento. Tá? Quando vocês, na segunda-feira que vem, o professor Otoniel vai ensinar para vocês como que monta o diagrama de momento fletor e o diagrama de força cortante, onde a gente consegue ver exatamente onde ficam esses pontos de máximos valores de tempo, de momento fletor e de força cortante. Mas no caso de uma viga em balanço, de uma viga engastada, igual essa aí, o momento máximo interno, ele acontece no engastamento, tá? E ele vai valer o quê? 3 kilonewtons, 3 mililitros vezes 1000, né? Milímetros. Que vai dar 3 milhões de newtons milímetros, que é a mesma coisa de 3.000 newtons metro. Beleza? E a força cortante, ela vai ser constante ao longo de toda a viga e vai valer 3 kilonewtons. Se você fizer uma seção aqui, você vai ver que a cortante VB vale 3 kilonewtons, a VA vale 3 kilonewtons, né? Então, a cortante máxima vale 3.000. Só é nessa situação aqui, tá, gente? Só nessa situação. Vocês vão entender isso quando vocês fizerem lá com o professor Otoniel os gráficos. Aí vocês vão ver por que que é e tal, mas ele vai explicar isso para vocês aí na semana que vem, na aula de segunda. Ontem parece que ele não estava passando bem, ele não conseguiu dar aula, né? Então aqui, gente, para a gente fazer o cálculo da tensão normal máxima, a gente vai usar o quê? Tensão máxima é a fórmula da flexão, né? Momento vezes C sobre o momento de inércia. O momento de inércia aqui, o eixo neutro está passando aqui, ó. O momento de inércia em relação a esse eixo neutro vai ser o quê? BH3 sobre 12, que é 100, a altura é 125, é 12. Né? Eu acho que eu até já calculei isso aqui, né? Acho que esse é o mesmo exemplo daqui, ó. Deixa eu ver se é esse exemplo aqui, ó. Então, é esse valor aqui, ó, 126, copiar para lá, vou ter que, vou copiar isso aqui para cá, já está resolvido aqui. Só manter aqui, ó, o valor, eu escrever de novo aqui. Aí, 1627, 6041,7 milímetros a quarta. Aí eu posso apagar isso aqui. Então, a tensão normal máxima devido à flexão, MC sobre I, né, tá aqui embaixo, vai ser 3 milhões vezes 10 a 6, né? 3 milhões, vezes C. Quem que é o C? A maior distância dentro do perfil até o eixo neutro. 62,5 dividido pelo momento de inércia. 2, 760, 41, 17. Isso aqui vai dar, vamos ver quanto vai dar isso aqui. Cinco. 11,52 megapascal. Então, vocês vejam que ela é um pouco maior, né, do que no ponto B. No ponto B, a gente fez o cálculo lá atrás,
Deixa eu tirar essas miniaturas aqui. A gente fez o cálculo lá atrás, ó, a gente viu que dava 10,4. Na máxima, está dando 11,5. Esse é o valor máximo de tensão normal que a gente vai ter. Mas, a gente tem também que calcular o efeito da força cortante, certo? Então, vamos fazer esse cálculo agora aqui, ó. Eu quero agora calcular, cadê meu tensão de cisalhamento máximo, que vai ser o quê? PQ sobre I, P. E a gente sabe que a máxima aqui também eu posso calcular o quê? Meio cortante sobre a área da figura. Né? Então, a tensão de espelhamento máxima aqui seria 1,5 vezes cortante, que é 3.000, dividido por 100 vezes 125. Então, aqui, ó, 5, 100, 5 vezes dividido por 0,36 megapascal. Então, gente, é isso mesmo. Vocês vejam que a tensão de cisalhamento é muito menor do normal. Tá? Isso é normal quando a gente tem vigas mais longas. Então, quando a gente tem vigas mais longas, o valor da tensão de cisalhamento próximo, em relação à tensão normal, ele é muito menor. Então, às vezes, ele é até desprezível. Mas se for uma viga curta, aí já começa a ficar mais próximo. Aí você tem que tomar cuidado. Tá? Beleza, mas aí eu fiz aqui usando uma formulação que só é válida para vigas de seção retangular, né? Eu poderia fazer usando a fórmula geral, que é o VQ sobre T. Né? Então, vamos fazer aqui só para a gente ver se vai bater, né? Então, o V eu tenho, o I eu tenho, o T, né? O T aqui vai ser os 100 milímetros, porque se eu cortar aqui, ó, que é onde eu sei que vai dar o Y igual a zero, o T, que é essa largura onde eu cortei, é 100. E o Q, que é a única coisa que está faltando, né? É Y barra linha vezes a área A linha. Então, a área A linha seria essa área aqui, ó, metade de cima do retângulo. E o Y barra linha seria a distância do centroide desse retângulozinho até o eixo neutro. Então, isso aqui é o Y barra linha. Como isso aqui é um retângulo, eu sei que a metade dele aqui vai dar 62,5 dividido por 2, né? Que é essa distância aqui. Então, aqui vai ser 62,5 sobre 2, 31,25, que é esse Y barra linha, né? Vezes 100 vezes 62,5. Tá? Então, esse é o Q. 5, 100, 62,5. 195.312,5. Cento 95.312,5. Ok? Aqui é dado em milímetros, tá? Se fizer a conta aqui, você vai ver que dá em milímetros. Milímetros quadrados, desculpe. Tá? É quadrado, não, cúbico, né? Porque é distância, é isso mesmo, milímetro cúbico. Mas não me preocupa com essa unidade, não.
que a gente vai usar esse Q para jogar na formulazinha e no final nós vamos ter megapascal, tá? Então a tensão de cisalhamento máxima aqui seria a cortante, né? Que é 3.000 newtons, vezes o Q, que é 195.312,5, dividido pelo momento de inércia, 162.760,41, 7, vezes T, que nesse caso é 100. Se a gente fizer essa conta aí, ó, 3.99312,5, 627, 760, 7 vezes 100, 0,36 megapascal. Ou seja, é o mesmo valor. Se eu tiver um perfil que não seja retangular, eu não posso usar essa simplificação aqui, ó. Eu tenho que usar a fórmula normal, a fórmula padrão, que é essa daqui. E aí você vai ter que calcular a posição do centroide da figurinha que sobrou lá quando você fez o corte, né? Para calcular o. Ok? Então está resolvida aí a questão. Aquele primeiro exercício, né? Que a gente fez o cálculo, só que aqui, ó, o que que acontece, né? A gente tinha feito o cálculo lá atrás da tensão normal máxima atuante na seção que passa pelo ponto B. A gente não calculou aqui tensão de cisalhamento, porque ainda não tinha falado sobre isso com vocês. E a gente também não calculou a máxima aqui, ó, ainda não dá 10,4, dá 11,5, né? E a gente calculou também a tensão de cisalhamento máxima que acontece nessa viga. Então, o que que acontece? A gente pegar ali a seção exatamente no encastamento, né? A gente vier aqui e analisar essa seção aqui, ó. Nós vamos ver que nessa seção ali está atuando uma tensão máxima de 11,52 megapascal, uma tensão normal, né? E aí a gente vai ter aqui na parte de cima, aqui, ó, tração, e aqui compressão, porque o momento é aplicado assim, né? Se fosse o contrário, seria, inverteria aqui. E você vai ter também cisalhamento aqui, tá? Nessa face aqui. Cisalhamento aqui assim, de 0,36 megapascal, né? Então, o que a gente vê é que a tensão normal é muitas vezes maior do que o valor da tensão de cisalhamento, porque a viga é uma viga longa. Beleza? Então, esse é o cálculo das duas tensões que vão acontecer quando eu tenho uma viga sujeita à flexão. Eu vou ter uma parte de tensão que é uma tensão normal e vou ter uma componente que é de cisalhamento. Certo? Aqui está para calcular. Aqui foi tudo o cálculo que eu fiz, né? 0,36. Né? E aí é o seguinte, pessoal. Tem algumas outras geometrias, né? Que tem também uma simplificação quando a gente vai fazer o cálculo dessas tensões de cisalhamento máxima na flexão, né? Além da seção retangular, que a gente pode usar 1,5 cortante sobre a área, se a gente falar de uma seção transversal circular maciça, a tensão, se a gente for desenvolver, né, Q sobre T,
A gente vai chegar nessa equação zona aqui, ó. E ela pode ser simplificada para isso aqui. 0,33 cortante sobre a área. Então, bem mais fácil. Essa aqui, lembrando, tá, gente? Tanto essa de 1,5 vezes sobre A quanto 1,33 vezes sobre A é o cálculo da tensão de desalinhamento máxima naquele perfil, naquela seção. Tá? E no caso da seção retangular, a máxima acontece aqui bem em cima do eixo neutro. Tá? Aqui também, beleza? Em cima do eixo neutro a gente tem a máxima. Se for um tubo de seção circular, né? Uma viga, que na verdade é um tubo com seção circular, aí a gente já tem essa formulazinha aqui deduzida. 1,33 vezes sobre A, cortante sobre a área, porém eu vou ter que usar os raios aqui, ó. Né? O raio interno é o R2, aliás, o raio externo é o R2, o raio interno é o R1. Então, R2 ao quadrado, mais R2, R1, mais R1 ao quadrado, dividido por R2 mais R1 ao quadrado. R2 ao quadrado, R1. Então, a gente tem aqui o valor da tensão de cisalhamento máximo nessa liga tubular. Perguntas? Bom, mas a vida não é feita só de vigas de seção quadrada e seção circular, né? A gente tem perfis diferentes aí no mercado. A gente tem perfil I, né? A viga perfil W, certo? Então, perfil caixão, que é aquela fechada, né? Quadrada. Então, para a gente fazer essa análise num perfil desses, a gente precisa realmente agora aplicar a fórmula geral. E aí a gente precisa calcular onde está o centroide dessa viga, para a gente saber onde está o eixo neutro. Depois a gente tem que fazer o corte. Depois a gente tem que calcular o centroide da parte que ficou para fora do corte. Depois a gente tem que aplicar a fórmula da flexão, da tensão de zeramento na flexão. Ok? A distribuição nesse tipo de viga, tá? Ela vai ser uma distribuição um pouquinho diferente, ó. Ela vai ser uma distribuição também parabólica. Só que como eu tenho aqui a parte superior e inferior, que são horizontais, né? Que a gente chama de... aqui, ó, a gente tem a alma, essa parte aqui. E aqui a mesa superior e a mesa inferior. Ou aba, né? Mesa ou aba. Então, na aba, na mesa, a gente tem uma distribuição que começa em zero, vai subindo, só que aqui, ó, eu tenho a alma, né? Então, na alma eu tenho um salto de tensão aqui, ela vai ter uma distribuição parabólica e volta aqui na outra, na outra aba inferior, tá? E aí tem aqui um exemplo dessa liga de aço, né, que tem as dimensões mostradas na figura. Se eu aplico uma força cortante de 80 kN ali, né, a força interna, qual que é a tensão de cisalhamento que surge nessa altura J de 80 milímetros aqui, ó? Então, como que é feito esse cálculo aí para esse caso? Mesma coisa. Tensão de cisalhamento máximo vai ser VQ sobre I vezes T, onde Q é Y barra linha, uma linha, né? Agora, se eu estou querendo calcular aqui, ó, a 80 milímetros do eixo da linha neutra, o que vai acontecer? Primeiro eu tenho que calcular a posição da linha neutra do perfil, né? Mas como esse perfil é um perfil simétrico, na altura, né? Ele é simétrico, então ele é assim, é um I. É abas largas, na verdade não é I, né? É o W. Como ele é simétrico, eu sei que aqui eu tenho um eixo de simetria,
e aqui eu tenho outro. Então, o meu centroide dele está aqui, né? Então, se eu tenho aqui 100 milímetros para cima, 100 milímetros para baixo, mais 20, então eu tenho 120 milímetros aqui. 120 aqui, né? E eu quero achar o valor da tensão de cisalhamento aqui, ó. Aqui está o J, ponto J. E essa distância aqui é de 80 milímetros, certo? Mas quando eu faço esse corte aqui, deixa eu aumentar um pouquinho aqui para ficar mais fácil de ver. Quando eu faço esse corte aqui onde eu quero calcular, sobra para cima uma área. E aí o que eu preciso, o que a gente tem que fazer, né? A gente tem que calcular a área A', que seria essa área aqui, né? E o Y barra linha. O Y barra linha, o que eu tenho que fazer aqui para calcular ele? Eu tenho que calcular primeiro onde está o centroide dessa áreazinha que sobrou aqui para cima. Então vamos imaginar que o centroide está aqui assim, ó. Tá? Você tem que fazer aquele cálculo lá do centroide, né? Você divide aqui em dois retângulos e tal, e faz. Essa distância do centroide dela até aqui, o eixo neutro da viga, essa aqui é o y barra I. Isso aqui, 80, é o y. E aqui é o y barra I. E aí você vai aplicar isso aí nessa fórmula aqui, para o cálculo da tensão dos elementos. Vou aplicar aqui. Não é difícil, é simples, mas você tem que entender o conceito que está por trás e o que é cada coisa dessa aí, né? Então, vocês vejam que é necessário você saber calcular momento de inércia, posição do centroide, né? Das figuras aí. São, por sorte, o perfil principal é simétrico, então o momento de posição do centroide dele é fácil, porque a gente acha a linha neutra. Mas a figurinha ali a gente tem que fazer o cálculo, né? A gente tem que fazer o cálculo. Então, esse cálculo aí, né? Quando a gente cortou, fez essa linha para analisar nos 80 milímetros, sobrou um negócio assim para cima, né? Assim, aqui assim, né? Aqui eu tenho 30, não 20, né? E se aqui eu tenho 100 e cortei aqui em 80, aqui eu tenho 20 também. Então, como que eu poderia fazer o cálculo da posição do centroide desse corpo, desse pedacinho aí? Eu poderia dividir, por exemplo, em dois retângulos assim, ó, um menorzinho. Aqui eu tenho quanto? Tenho 15 milímetros, né? E aqui eu tenho, deixa eu ver, 300. O meu não está muito na proporção, mas tudo bem, é mais didático, para vocês poderem entender o que eu estou fazendo. E ó, a gente tem 300. É. Então aí, ó, a gente usaria o quê? A gente faria o cálculo seguinte. Quanto que seria, qual que seria a posição, né? Em Y ali. Aí eu poderia usar como eixo de referência um eixo passando aqui, ó, o eixo X, linha, passando aqui. E eu vou calcular a posição do centroide em relação a esse eixo aqui. Ó. Daí eu vou achar ela aqui também, né? Então, ó, o Y barra ali. Aí a gente tem o quê, né, gente? Aqui, se eu tenho aqui o centroide dessa figurinha está aqui em cima e o outro está aqui no meio dessa. Essa distância aqui, que seria o y til, né? Seria de 10. E essa distância daqui até aqui, que seria o y til da segunda figurinha,
seria 10 mais 20, seria 30. Isso. Então, y bar, que seria a posição do centroide dessa figurinha em relação a esse eixo que eu coloquei x' aqui, seria, né? Somatório do y vezes área dividido pelo somatório das áreas. Então, seria ali, ó, menos 10, que está para baixo, né? Menos 10 vezes a área, 300 vezes 20, que é o retângulozinho de cima, né? Menos 30 vezes 20 vezes 15, dividido por soma das áreas, né? 300 vezes 20 mais 20 vezes 15. Então, y bar, vamos ver quanto vai dar isso. Dez vírgula noventa e cinco. Então, ele está, né, o centroide daquela figurinha está menos 10,95 milímetros desse eixo x' aqui, né? Então, ele estaria aqui assim, ó. Se eu tenho 20, ele está a menos 10,95, ele está aqui assim, né? Um pouquinho para baixo da metade aqui. Então, aqui a gente tem, aqui, ó, 10,95. E se aqui é 10,95 e eu tenho 120 aqui, né? Quer dizer que essa distância daqui até o eixo neutro aqui do perfil vai ser 120 menos 10,95. Cento e 109,05. E esse valor aqui, tá? É o y barra mínimo, tá? Então, agora eu posso fazer esse cálculo aqui, ó, da tensão. Eu tenho a força cortante. O momento de inércia aqui, a gente tem que fazer o cálculo dele também, né? Nesse caso aqui, usando o teorema dos eixos paralelos, tá? Ele já está calculado aqui, deixa eu pegar o valor dele aqui, ó. Aqui, ó, momento de inércia da seção total. 155,6 vezes 10 a menos 6 metros a quadro. Tá? 1,55,6. 105. Isso aqui vocês podem depois fazer, quem quiser fazer aí, faz aí, usa o teorema dos eixos paralelos e calcula o momento de inércia da seção em relação ao eixo, ao eixo neutro dela aqui, ao eixo centroide, né? 1,55,6 vezes 10 a menos 6 metros a quarta. Aqui, ó, momento de inércia, vamos anotar aqui. 5,6 vezes 10 a menos 6 metros a quarta. Então, está em metros lá, a gente está trabalhando em milímetros aqui. Para a gente não ter que converter todo o cálculo de momento de inércia para milímetros a quarta, né, eu vou passar os outros para metro. Fica mais fácil e aí a nossa tensão vai sair em Pascal. No fim, a gente passa no megapascal. Então, aqui é o seguinte, ó, a tensão de cisalhamento vai ser a cortante que foi dada, 80.000 newtons,
vezes o Q, né? Y barra linha vezes a linha. Então, aqui o Y barra linha a gente calculou lá, 10,95. Não, peraí. Y barra linha é 109,05 milímetros. Ou eu vou passar para metro, né? Vezes 10 a menos 3. Metro. Vezes a área, a linha. Então, ali vai ser a área, a linha, que é a área dessa figurinha ali, né? Ela é o quê? 300 vezes 20 vezes 10 a menos 3 vezes 20 vezes 10 a menos 3, né? Vezes mais, né? Eu estou pegando o tamanho de cima mais o de baixo, né? 15 vezes 10 a menos 3 vezes 20 vezes 10 a menos 3. Isso aqui é o que, tá? Estou fazendo o cálculo direto, gente. Depois, quando vai ficar gravado, vocês podem assistir de novo, ir pausando, vai assistindo mais devagar, para vocês, né, refazerem isso aí que for refazer, tá? Então, o que ali, ó, vai ser, vamos ver quanto vai dar, 109,05 vezes 10 a menos 3 vezes 300 vezes 10 a menos 3 vezes 20 vezes 10 a menos 3 vezes... tá, o área, a linha aqui, gente, tem que ter parênteses aqui, ó, para ficar certo, né? Senão a gente vai confundir. Parênteses aqui. Vezes 10 a menos 3, 20 vezes menos 3, mais, vezes. Aqui, ó, o que está dando 0,00067 metros cúbicos, tá? Então, ó, V é 80 mil vezes esse valor aqui, 0,00067. O momento de inércia a gente anotou 155,6 vezes 10 a menos 6 vezes T. E o T aqui, gente, olha, a gente cortou os 80 milímetros, o T é igual a 15, né? 15 milímetros. 15 vezes 10 a menos 3 metros. Então, aqui eu vou ter uma resposta que vai ser a tensão em Pascal, tá? E aí a gente vai... Vamos ver quanto vai dar isso, ó. 80 mil... 155,6 vezes 10 a menos 6 vezes 15 vezes 10 menos 3 vezes dividido. Está dando, ó, 2, 3, 5, 4, 80,71,9 Pascal. Então, deu um valor alto pra caramba, né? Deu 23 milhões, 500. Então, isso aqui, na verdade, está em Pascal. Quando eu passo isso aqui para megapascal, vai dar 23,55 megapascal. Esse é o valor da tensão de cisalhamento atuante aqui, ó, nessa altura J desse perfil aí. Tá? Aí, qual seria o valor máximo da tensão de cisalhamento? Seria o valor
aqui nesse caso também, né, em y igual a zero. Tá? Porque em y igual a zero, eu vou ter a área, a linha, ela vai ser metade aqui da área, né? Tá certo? O centroide vai parar num outro ponto que eu não sei onde que é. E vai dar um valor máximo aqui também. Tá? Então, esse seria o valor a 80 milímetros de altura ali no perfil. E aí você pode aplicar isso aqui para qualquer perfil que você quiser, desde que seja um perfil simétrico em Y, em X ali. Porque nós estamos falando só de flexão simétrica. A gente não está falando aqui de aplicar uma flexão que tem uma carga que vai ser aplicada para você olhar o perfil de frente, né? O perfil está aqui. Mesmo ele sendo simétrico, se você aplicar o momento assim, ó, torto, né? Ele não vai ser esse cálculo, você não pode usar essa formulação direta, não. A gente não tá tratando disso aqui nessa UC, tá? Então, você pode aplicar para qualquer perfil. Você tem que saber o quê? Calcular a posição do centroide e calcular o momento de inércia usando o teorema dos eixos paralelos. Para qualquer seção, você consegue fazer isso. Né? Só dividir a seção ali, a maioria das seções, né, que a gente usa, você pode dividir em retângulo ali, fica muito mais fácil para você entender. Então, aqui tem a solução, ó. Vamos ver se vai bater. Eu achei ali quanto? 23,55 megapascal. Então, para todo o cálculo aqui feito passo a passo, o meu fica malucão lá, fica toda coisa, mas aqui tem passo a passo, tudo organizadinho, para você calcular o valor da tensão, tá? E esse conteúdo aqui, pessoal, ele está lá no capítulo 7 do livro do Hibbeler, tá bom? Então, eu recomendo para quem for estudar, pegar o livro, o capítulo 7 do Hibbeler e estudar esse conteúdo. Tem exercícios lá para quem quiser estudar, né? É o que eu falei no início da aula. Eu sei que já passou a 2, o pessoal já fez a prova, já está meio que relax. Mas tem as listas do professor Antoniel também, que pode se aplicar isso aqui. Né? Não sei, eu não vi a lista pessoalmente ainda. Mas é um complemento para a gente fechar o nosso conteúdo, visto que a 1 acabou acontecendo um pouco antes do previsto. A gente veria esse conteúdo antes da 1, da 2, né? E a gente vai seguir normalmente dando o conteúdo que a gente teria que dar para vocês terminarem aí a UC com o conteúdo que deveria ser normalmente coberto, tá bom? É isso. Agora eu abro aí para perguntas, dúvidas eventualmente sobre esse tema e a gente vai finalizar o conteúdo aqui. Vou deixar gravado, né? Quem quiser assistir depois, é só entrar, vai estar gravada a aula, você pode estudar e acessar o conteúdo aí, tá bom? O pessoal que não veio aí até agora. Então, agora eu abro aí para perguntas, dúvidas, fique à vontade. Quem não tiver perguntas, né, agora a gente finalizou por hoje esse tema. E na segunda-feira o professor Antoniel vai finalizar o tema flexão com a turma, falando de linha elástica, que é o cálculo dos deslocamentos da viga ao longo da viga inteira, né? Quando você aplica o que acontece com a viga, e vai mostrar também como que a gente monta esses diagramas aí de força cortante e momento fletor. Beleza? Agora abrimos aí para as dúvidas, perguntas eventuais que tiverem. E é isso. As próximas aulas vai ser a mesma coisa, tá, gente? Eu vou entrar, vou passar o conteúdo. Quem quiser entrar para assistir, pode entrar, vai ser bem-vindo. Quem quiser assistir depois, a aula vai ficar gravada, tá? E é isso aí, beleza? Aí a gente chega lá no final com todo aí os vídeos gravados para vocês aí, não vai ficar nada para trás, tá bom? Não, beleza, professor. Obrigado aí. Nada, Eduardo.